Entretanto, pessoal, vamos ouvir atentamente a apresentação da nossa convidada. O micro é todo seu. Que bom, obrigada, Domingas, obrigada, tu és um amor. Obrigada por organizares. E olá, pessoal, boa noite. Obrigada a todos por estarem presentes. Eu sou a Stella Vaicim, especialista em planeamento financeiro. O que é o planeamento financeiro? Diz ao Stella, eu vou ficar fixe. Podem me tratar por Stella, talvez esteja à vontade. O planeamento financeiro é o processo, por um lado, tu vais estabelecer as suas metas, não é? Vais definir o que é que tu queres, é o planeamento da sua vida. E, por outro lado, o planeamento é definir quais são os instrumentos financeiros que tu vais utilizar que é para realizar as suas metas. Quer dizer, vai haver uma interligação consciente entre a sua vida e as suas finanças. Isso é o planeamento financeiro em poucas bases. E sim, requer vários instrumentos e um dos instrumentos será esse que vamos abordar hoje, assim em miúdos. Só vamos dar assim, umas dicas rápidas, que é muito fixe. O tema é como poupar o seu dinheiro e dominar as suas emoções no processo. Por que elegemos esse tema? Porque, primeiro, é porque este tema está relacionado ao terceiro passo para o sucesso financeiro, que eu já falei numa live anterior, que é a educação financeira. Recapitulando, o que é a educação financeira é a sua habilidade de ganhar dinheiro, a sua habilidade de gerir dinheiro e a sua habilidade de investir. Sobre a parte de investimento, darei um pouco mais de informação no final desta live. E esses três pontos, esses três pilares, é exatamente a minha área de especialização. Então, bem-vindos e espero que tirem bom proveito. E se vocês tiverem perguntas, estejam à vontade, podem enviar uma mensagem direta, não é? Que com o tempo a gente vai responder às perguntas. Nós também combinamos, eu e a Domingas, porque às vezes o tempo não é suficiente, vamos organizar uma live também só de perguntas e respostas. E antes dessa live, vocês também podem enviar perguntas, as vossas perguntas já com antecedência, que é para termos uma live assim mais produtiva. Ok. Já agora, podes me dizer como devemos fazer um projeto financeiro em termos de casais? Ok, é boa pergunta. E antes de responder essa pergunta, eu quero fazer uma pequena introdução deste tema, antes de focar nos temas casais, porque vai ser um dos temas que eu vou abordar, porque vai ser um dos passos que eu vou dar no ponto de poupar dinheiro. Por que eu vou dizer isso? Porque é necessário haver um nível de consciência que é para nós ver o porquê que é importante nós saber poupar dinheiro. O que é isso? Nós falamos poupar dinheiro, fizemos logo uma associação negativa, que não precisa ser negativo, porque quando a gente está falando de poupança, a gente está a criar uma forma de liberdade. Eu vou explicar com mais miúdos agora, em miúdos agora. Existe um ciclo vicioso entre a saúde financeira e a saúde mental. Não é? Vários estudos mostram que há uma ligação cíclica entre preocupações financeiras e problemas de saúde mental, tal como a depressão, a ansiedade e abuso de substâncias. Então, por isso é importante nós abordar esse tema assim nos detalhes e eu vou responder sim a sua pergunta mais adiante. O que é que acontece quando nós estamos nessa fase? Muitos de nós, né, quando nos encontramos, nos sentimos como se estivéssemos num espiral de problemas, quando nos encontramos com problemas financeiros. Quer seja a causa por incerteza que surge, né? Incerteza da vida, ou que estejamos a passar por uma fase difícil, ou por causa de perda de emprego, ou de dívidas, né? Ou de despesas inesperadas, ou uma combinação de vários fatores. Tudo isso causa preocupações financeiras e esses fatores causam estresse, né?
E estresse, acho que tornou-se o normal na vida cotidiana, né? Nessa vida moderna, com a economia do jeito que estão as coisas, ter o estresse constante por problemas financeiros tornou-se uma constante. Então, isso não é algo novo, né? A questão da pandemia só acrescentou esse estresse. Né? As consequências econômicas por causa da pandemia e por causa dessas guerras que existem, né? Só aumentou o nível de estresse que o pessoal já tem sentido. Então, quais são as consequências desse estresse? O que que acontece? Os problemas financeiros vão afetar a nossa qualidade de vida do modo geral. E eu faço questão de falar isso porque o meu trabalho é planeadora, né, financeira. Quer dizer, eu ajudo a pessoa a criar um estilo de vida saudável, que é para manter a qualidade do seu estilo de vida, para manter uma vida saudável, que uma vida que a pessoa consiga sustentar. E o que é que acontece? Quando as pessoas estão com problemas financeiros, as pessoas sentem-se derrotadas, né, por preocupações financeiras, aquilo tem um impacto negativo no nosso sono, aquilo afeta a nossa autoestima, diminui as nossas energias porque estamos para baixo, né? Aquilo nos deixa às vezes irritado, mal-humorado constantemente, aumenta a tensão entre os casais, aumenta muito entre amigos, entre familiares, isso tudo afeta. Nós temos problemas de saúde, causadores, não é? Tudo isso por causa de problemas financeiros. E isso o que é que vai levar? Vai fazer com que as pessoas vão recorrer a mecanismos pouco saudáveis, às vezes de lidar com os problemas financeiros, tais como o excesso de álcool, abusar de drogas ou fazer jogos assim ilegais, que às vezes acontece muito. Tudo isso são formas que as pessoas adotam de lidar por causa dos problemas financeiros. E em piores circunstâncias, que é algo que nós temos visto com muita tendência na sociedade, aquilo às vezes provoca as pessoas a fazerem automutilação. Automutilação é quando as pessoas vão se magoar, vão se espetar faca, ou etc., por causa do nível de estresse que está muito elevado. E há outros casos mais extremos, há pessoas que cometem suicídio. Então, tudo isso é necessário nós estarmos conscientes sobre a consequência dos problemas financeiros. Outra consequência também é a depressão. De acordo a um estudo na Universidade de Nottingham, no Reino Unido, as pessoas que lutam contra dívidas têm mais tendências e maiores probabilidades de sofrer de depressão. Então, é importante nós estarmos conscientes, porque nós às vezes não fizemos necessariamente a ligação do nível de estresse, do porquê que estamos a ter certas reações, necessariamente com a finança. Não sabemos às vezes que é isso. Então, faço questão de enfatizar isso. Outro problema que ocorre a nível mental e a nível psíquico é a ansiedade. O dinheiro oferece uma fonte de segurança. Então, quando nós estamos na falta de dinheiro, não é? Nós nos sentimos assim perdidos. A preocupação às vezes perdemos a nossa fonte de rendimento. Isso faz a pessoa desencadear sintomas de ansiedade, tais como o batimento cardíaco acelerado, a pessoa vai transpirar mais. Isso são sintomas fisiológicos que vão surgindo. Ou mesmo ataques de pânico. Há pessoas que têm ataques de pânico, que não vão necessariamente ligar a um problema financeiro, vão pensar que é outra coisa. Não, é um problema financeiro. Dificuldades no relacionamento. Na live anterior, nós falamos da autoestima e também falamos da importância do planeamento financeiro entre casais. Por quê? Porque causa muitos problemas. Outro assunto que existe também é o afastamento social. Afastamento social por quê? Porque a pessoa vai ter vergonha, a pessoa não vai se sentir capaz, a pessoa vai agravar o nível de estresse. E quando nós optamos pelo afastamento social, o que é que acontece? Acontece que aquilo vai aumentar o nosso nível de estresse, porque nós precisamos de um momento de lazer, não é? Precisamos de partilhar. Nós somos um ser que gostamos de nos relacionar. Outros problemas associados é dores constantes de cabeça. Há pessoas que têm a tendência de ter muitas dores de cabeça,
de sentir muitos impedimentos físicos, mas muitos deles estão relacionados ao estresse por causa dos problemas financeiros. Então, é importante nós estarmos conscientes disso. Por isso, nós escolhemos esse tema e vamos dar as dicas de como lidar com ele, não é? Ok, doutora. Como disse, eu mesmo não, Stella, até nesse caso, como te disse muito bem, eu não preparei as perguntas, porque eu disse que as perguntas vão surgindo em função da nossa conversa. Entretanto, pessoal que está aí, a caixa de perguntas está aí, quem quiser fazer perguntas pode fazer e nós vamos responder algumas questões e vamos ser guiadas pelas vossas questões. Por exemplo, a Yasmine está aí, antes de responder a minha, não é? Isso é algo também que eu já falei, porque agora, doutora, muita gente está a falar, como estamos a falar em planeamento, muita gente até casais e não só, ou mesmo mães solteiras que têm os filhos e que estão a tentar ver um mecanismo de fazer poupanças. Mas qual é a poupança? Irem por criptomoedas, criptomoedas que agora está-se a fazer. Mas pronto, vamos falar isso com mais precisão e também já falamos sobre isso também no off. Mas pronto, outros aqui na próxima live de perguntas e respostas vamos poder explicar mais sobre este tema. Mas ainda assim, a Yasmin fez aí uma pergunta. Consegues ler daí? Investir em ações, estou a pensar em investir. Isso é um outro tema que não está associado à gestão de finanças, é o terceiro pilar da educação financeira e eu no final farei um anúncio sobre esse tema, tá, Yasmin? Fica em linha que depois terás a resposta à sua pergunta. Nesse momento vamos nos focar no tema poupança, depois vou dar umas dicas sobre o tema investimento. Ok, então, doutora, pela sua explicação, quando tocaste relativamente em casais que às vezes uns dos outros são consumistas, quando fala-se consumista, pode ser de compras, pode ser qualquer tipo de compras, pode ser de consumo de álcool e por aí fora. Doutora, você acha que uma fragilidade financeira pode abalar um relacionamento? Com certeza. Nós falamos da outra vez que a segunda causa de divórcio a nível mundial são problemas financeiros. Por quê? Falamos da infidelidade financeira, falamos do casal não ter a mesma visão financeira. Aliás, a dica número 7 de poupança, que eu fiz questão de fazer uma lista com dicas de poupança, é o casal, deixa eu ver aqui, o casal cultivar um orçamento familiar. O que é que vai acontecer? Essa é a dica número 10 que eu pus. O casal vai cultivar um orçamento familiar, quer dizer que tu vais recrutar o seu esposo, vocês vão combinar o que é que vocês querem, o que é que vocês aspiram, quais são as compras que vocês querem fazer, como é que vocês veem o vosso futuro. Isso são temas conjuntos. Eu digo, quando um casal trabalha junto, aquilo é uma garantia de riqueza emocional, riqueza amorosa. Uma família de sucesso é uma sociedade de sucesso. Tu estás a criar os pilares próprios. Aquilo é 1 mais 1, não vai ser 2, 1 mais 1 vai ser 4, porque o casal está a trabalhar como um time. Então, com certeza, o problema financeiro, aliás, brigas por questões financeiras é a segunda causa de divórcio. Isso diz o suficiente. Se tu sozinha fica com estresse, imagine um estresse de 2. Ou imagine se tu tens um dinheiro e ele vai gastar à toa. Também tu não queres isso, não é? É isso. E nesse caso, como é que você pode aconselhar, no caso você aconselhar, por exemplo, um casal que tem problemas financeiros, então até quando estamos a falar de problemas financeiros, não propriamente de um problema em si. Isso pode acarretar nos outros sentidos, porque uma casa é bem verdade que o amor não vai superar as dificuldades financeiras. E isso já derrubou grandes casamentos. Então, quando a dificuldade financeira vem, lógico que o amor vai permanecer, mas ainda assim não vai suprir algumas lacunas. É mais fácil existir até o dinheiro dentro de uma relação pelo bem-estar da família e aí verem de aparência. Isso existe. Não estou a dizer que é o correto, mas isso existe. Mas agora, existir amor e existir muita dificuldade num casal, e principalmente nos dias de hoje, é muito difícil as coisas darem certo. Mas ainda existem, mas não estou a falar na maioria, não é? Mas esses são aqui os dados que eu estou a tentar pôr aqui na mesa.
Ok, doutora. Então, nesses casos, o que é que tens a aconselhar para um melhor planeamento a dois? Se bem que já existe aqui algumas dicas, poderão servir. Planeamento a dois. Nesse caso, estamos a falar de dicas de poupança. As dicas de poupança que eu vou mencionar agora se aplica tanto para uma pessoa solteira, né, uma pessoa que vive sozinha, como para casais, porque os passos são os mesmos que a pessoa deve tomar. A primeira é criar um orçamento mensal. Um orçamento mensal, o que é que vai fazer? Vai te ajudar a avaliar, a estabelecer quais são as tuas contas fixas e quais são as contas que às vezes surgem assim sem programação. Por exemplo, vai te ajudar a ter um caminho, né? Vai te ajudar a ter um controle de onde o teu dinheiro está aí, porque a pessoa tem que saber o que está acontecendo com o teu dinheiro, né? Então o casal vai fazer isso junto. O orçamento mensal vai ajudar também a eliminar contas às vezes desnecessárias que nós fizemos, né? Por quê? Porque às vezes que nós fizemos compras compulsivas e aquilo, quando tu já tens um orçamento, vais controlar. Espera, eu fiz esse gasto, mas não estava no programa e fiz um gasto que não é necessariamente importante nesse caso, né? O orçamento vai ter que incluir as despesas, então, as despesas diárias, né? Como as compras, vai incluir as despesas do aluguer, se caso tenha um aluguer, ou as despesas de hipoteca, ou as contas de serviços públicos. Então, a pessoa não deve ser negligente quando está a fazer o controle financeiro. Para fazer o controle financeiro, é necessário se fazer o orçamento, né? E também vais no orçamento de casal ou no orçamento singular, tu vais ver quais são as contas que tens anualmente, por exemplo, da energia. São contas fixas que tem. Pelo menos cá na Holanda, nós já temos mais ou menos ideia de quanto vai custar. Eu acredito que a Angola também tem mecanismos da gente fazer isso. Como seguro, se tu tiveres um carro, tem seguro, né? Isso são custos fixos, tu já tens noção mais ou menos quanto é que te vai custar o seguro mensalmente. Tu vais incluir isso no teu orçamento mensal. E depois, a partir daí, vais ver quanto é que tu tens que reservar anualmente. O segundo ponto que o casal deve ter é ter um fundo de emergência. O fundo de emergência está aí, que é por causa de contas inesperadas, né? Então, a pergunta que deve estar a se fazer agora é como devo estabelecer o meu fundo de emergência e quanto é que eu preciso no meu fundo de emergência? O teu fundo de emergência vai depender de que categoria tu vais definir para ti mesmo. Ou seja, tu vais te perguntar, eu quero um fundo de emergência para manter o estilo de vida que eu tenho atualmente, ou queres um fundo de emergência só para cobrir as despesas básicas? Porque vai dar montantes diferentes. De acordo com aquilo, você vai definir a quantia necessária mensalmente que é para o teu fundo de emergência. E aquele valor que tu estabeleceres, vais multiplicar por 3 ou 6 vezes. Ou seja, 3 vezes do teu salário, do valor do teu rendimento, ou 6 meses do valor do seu rendimento. Aquilo vai estabelecer o valor do teu fundo de emergência de acordo com o seu estilo de vida. Porque, por exemplo, o fundo de emergência, se tu tiveres uma vida financeira estável, se vocês são dois, têm 2 rendimentos em casa, o valor pode ser diferente de alguém que vive sozinho. Isso depende. E num país como Angola, como muitos países que se encontram em condições assim mais precárias, às vezes há necessidade de se ter um fundo de emergência de 12 meses. Percebes? Porque aquilo vai te dar aquele espaço, caso surja uma emergência, caso alguém perca o emprego, você não vai ficar financeiramente desorientado. Tu vais ter como cobrir as despesas que tu tens. É aquilo que as despesas básicas vão manter o teu estilo normal de vida. Essa é a segunda dica, né? A terceira dica é tu vais definir o que é emergência. São 3 perguntas que eu faço que ajudam muito, que é para a pessoa definir o que é emergência, né? Você está a dizer que o VA básico do fundo de emergência equivale a 6 meses do teu aluguel. Sim.
Sim, é o que eu disse, vai incluir aquilo que é para sustentar a tua vida, o valor para sustentar a tua vida, que inclui o aluguel, alimentação, às vezes viagem, você vai definir se vai ser manter o estilo de vida completo ou só cobrir as tuas despesas básicas. São categorias diferentes. Se tu estás sozinho ou se vive como casal. Se tu tens uma economia mais estável ou se tu não tens. São categorias diferentes que vão te ajudar a definir quais são as tuas necessidades para o teu fundo de emergência. Então, o terceiro ponto é a pessoa definir o que é emergência, porque nem tudo é emergência, né? Tu vais te perguntar, é urgente, é inesperado, é necessário? São 3 perguntas que vai te ajudar. Por exemplo, se tu tiveres que fazer um copagamento ao médico, isso é urgente, é importante, não é? E é necessário. Se tu tiveres que pagar uma prescrição médica, isso é urgente, é importante. Se tu tiveres que usar o teu fundo de emergência para isso. Se tu tiveres que fazer uso para reparar o teu carro, se o teu carro avariou, isso é emergência. Se houve um falecimento na família, isso é emergência, não é? Isso vai fazer com que tu mexas no teu fundo de emergência. Agora, se for para comprar um sofá novo, é emergência? Não é emergência. Então, não vais mexer naquele valor, né? Que é para, no fundo de emergência, que é para comprar um sofá novo ou para pagar aquela viagem dos teus sonhos. Tu não vais mexer no teu fundo de emergência para fazer isso, porque para aquilo não é o fundo de emergência, para aquilo tu vais estabelecer um outro planeamento, não é? Então, defina o que é emergência. A quarta dica é mantenha o fundo de emergência cheio. Porque, claro, quando surgem as emergências, tu vais mexer no dinheiro. Então, em suma, dizer que a doutora está tentando nos aconselhar que a gente não deve viver acima daquilo que nós ganhamos mensalmente. Sim, essa é a outra dica, que é para tu poderes realizar esses primeiros passos que eu dei, assim, a dica número 9 que eu iria dar é viva abaixo das suas possibilidades, não é? Porque as pessoas têm tendência de viver de salário a salário, ou seja, tu ganhas 500 euros, eu estou a falar de euros porque é hábito, vivo num país de euros, tu ganhas 500 euros e vais ter despesas exatamente de 500 euros. Em que momento é que tu vais conseguir criar um fundo de emergência? Em que momento é que tu vais conseguir fazer investimento? Em que momento é que tu vais conseguir realizar os outros objetivos de vida e ter paz de espírito? Se tu viveres de salário a salário. Sim, então a dica número 9 é sim, viva abaixo das suas possibilidades. Isso é importante. E outra coisa que nós todos temos, eu também sou guilty. Eu digo, evita a inflação de estilo de vida e fazer compras em promoção. Como é que isso se aplica na nossa... O que é inflação de estilo de vida? Tem aquela inflação, né, que é a nível mundial que nós não temos controle, a subida de preços, nós não temos controle disso, né? Isso é controlado pelos governos, pelos bancos mundiais e etc. Nós não temos controle disso. Mas nós temos controle dos nossos gastos, temos controle daquilo que fizemos. E o que é inflação de nível de vida? É quando tu recebes um dinheiro extra, um mês. Tu recebeste dinheiro extra, em vez de fazer uma poupança extra, não, tu vais gastar mais também. Recebeste extra, do jeito que entra, do jeito que sai. Isso é inflação no estilo de vida. E só para realçar nesse ponto que estás a dizer, não é? Antes de dar continuidade, só para dizer que hoje em dia muita gente começa a comprar, e isso é um alerta também que a doutora vai falar lá para o final, doutora, sobre muita gente no uso excessivo do cartão de crédito. Muita gente compra, né? Estou falando já pela Europa, compra muito, faz muito consumo das compras em linha. E depois o que é que acontece? Quando o dinheiro vai passar, está a perceber? Vai acabando retirar já os seus dinheiros, porque ela vai fazer muita compra. Só que as pessoas não contam, vai comprar uma coisa de 20 euros online para pagar o próximo mês, vai comprar uma coisa de 30, 50, 30 euros, sem se lembrar que aqui o banco não vai dizer que esse mês não vou te cobrar. Ele vai te cobrar, vai fazer um prelevamento direito, tá percebendo? E depois, quando assustar, ela não tem este valor. Em Angola, mudando para Angola, em Angola vai ser diferente.
Bastar uma vizinha vir de fora, está a vender coisas, as pessoas vão correr para comprar essas coisas em clube. Quando o mês o mês a seguir, que vai começar os pagamentos, lá ela, todo o dinheiro que ela ganhar vai ser para pagar as dívidas. Por isso é que existe o aperto. Pode continuar, doutora. É verdade, o que acabaste de mencionar é um dos pontos que eu queria também realçar realmente, é o uso do cartão de créditos. Em Angola faz uso do quilap. É como se fosse o Afterpay, em inglês diz Afterpay. Tu fazes uma compra agora, é um sistema que existe, fazes a compra agora e pagas depois. Isso é um quilap. Isso é um quilap, é como se estivesse a fazer uso do teu cartão de crédito. Isso também acontece quando a pessoa tem a falta do fundo de emergência. Se surgiu uma emergência, o que acontece? A pessoa vai contrair dívidas. A pessoa vai contrair dívidas, pode ser dívidas em terceiros, pode ser dívida de cartão de crédito, mas tu vais contrair dívida. O que é que vai acontecer? Tu vais ter um estresse a duplicar. Por quê? Porque tens o estresse por causa do imprevisto que surgiu e tens o estresse que ainda tens que pagar a dívida e não sabes se o dinheiro vai sair de onde. Então, essa é a importância do fundo de emergência, ainda bem que tocaste nesse ponto. O mesmo efeito tem fazer compras em promoção. Quando nós vemos promoção, nós ficamos entusiasmados, aquele casaco, aquele par de tênis que custava 150 euros, ou seja lá qual for o valor, nesse momento temos 50% de desconto, só está a custar 75 ou 30. Quer dizer, tu precisas daqueles gastos, tu precisas daquele novo par de tênis só porque está em promoção. A fazer aquela compra estava no teu plano, a pessoa deve seguir esses passos a rigor. Deve seguir esses passos a rigor. Ninguém está a dizer que com os problemas econômicos, financeiros que existem hoje, de repente tu vais deixar de ter aqueles desafios que nós temos mentalmente sobre dinheiro. Ninguém está a dizer isso. Mas cada passo positivo que tu, na direção do bom caminho que tu tomares hoje, estás a contribuir para uma paz de espírito a longo prazo. Ninguém gosta de fazer poupança, eu também não gosto, fico muito chateada. Mas é necessário, é necessário. E outra coisa que está ligada resiste ao hábito de ostensão. Ostentação é querer aparecer muito, não é? Fazer as coisas, ostentação, sim. Querer aparecer muito, querer viver por aparências. Tu vês as cenas nas redes sociais, vais querer imitar. Tu não sabes se essa pessoa está endividada aqui para manter aquele estilo de vida que o estilo de glamour. Tu não sabes. Então, evita isso, porque aquilo vai fazer também com que tu faças compras desnecessárias. Costuma-se dizer, ame a sua vida e não a deles. Então, fica atento no que tu tens, não no que os outros têm. Se isso vai requer tu evitares estar nas redes sociais, porque as redes sociais podem ser muito positivas quando estás à procura de informação que é para enriquecer a tua vida, para enriquecer o seu conhecimento. Mas é muito prejudicial quando estás aí para comparar tudo o que está de errado na tua vida. Vais ter problemas psíquicos e pode te causar problemas financeiros no processo. Então evite também isso. Ok. Yeah. Pois é. Então é isso, gente. Não sei se vocês pegaram, não é toda a informação que já foi passada aqui. Só para dizer que nós estamos aqui que para poder ajudarmos umas às outras a passar o nosso conhecimento, especialmente quando trago convidados que têm conhecimento na matéria. Entretanto, vão fazendo as perguntas, vão enviando as perguntas nas caixas de perguntas. Quem tiver perguntas, vão fazer, porque nós vamos estar sensivelmente até as 21h30, ou se a nossa convidada quiser aumentar lá mais uns 20 minutos ou 10 minutos, ela esteja à vontade, ele é que manda. Mas, entretanto, pessoal, falamos aqui vários pontos que são muito importantes, porque às vezes nós, quando estamos nas lives, que é mesmo para aprender coisas, as pessoas preferem outro tipo de live, mas, entretanto, vai ficar aí gravado para as pessoas poderem ouvir. Quem quiser vai seguir a página aqui da nossa convidada, mas, entretanto, estamos a falar mesmo de viver de aparências, de como fazer a sua economia. Entretanto, doutora, o que será que do namoro, quando estás a namorar, tu consegues detectar quem é a pessoa que vai entrar para a tua vida para somar em termos de poupanças, tipo financeiro, um projeto a longo prazo? Porque quando estamos a falar de finanças, estamos a falar de projetos a longo prazo. Eu, por exemplo, abri a conta do meu filho quando tinha 3 meses, 6 meses. E até agora, nem que eu tiver que meter 10 euros todos os meses na conta dele, 50, por aí, eu ponho todos os meses.
tá a ver? E eu esqueço daquela conta dele. Tá a perceber? Uhum. Quer dizer que eu estou a pensar futuro a longo prazo do meu filho. Uhum. Isso implica dizer mesmo o pai dele também dá algum dinheiro, quando puder, metemos nessa conta. Isso implica dizer que estamos a garantir o futuro do nosso filho. Agora, para as mulheres, tanto solteira como casal, quais são os benefícios de ter alguém que consiga contribuir para o nosso crescimento? Como é que nós podemos notar na véspera do namoro? A primeira etapa é a pessoa ter o autoconhecimento. Eu não me canso de enfatizar isso, por quê? Porque aquilo vai ajudar-te a ver o que é que tu achas importante numa relação. Quais são os tipos de valores que essa pessoa tem que ter, de acordo com os meus valores, as minhas virtudes. Qual é o relacionamento que ele tem com a família, de acordo com a minha forma de como é que ele está na vida, como é que ele está na vida como pessoa, qual é a mentalidade que ele tem. Quando tu tens o autoconhecimento, tu vais ser muito específica a fazer a pesquisa se é o parceiro certo para si ou não. Percebes? É importante essas etapas. E quando você tem isso definido para ti, que tipo de pessoa eu sou, o que é que eu acho importante num relacionamento, onde é que eu me vejo, que tipo de projetos eu gostaria de realizar, tu vais ter uma acessibilidade maior de fazer o mesmo tipo de perguntas na pessoa que tu estás a ver como um potencial parceiro, como um potencial cônjuge. Então, seja crítica nesse processo. Ok, muito bem. Pois, porque. E tocaste aí num assunto bastante importante, que é ter o conhecimento e fazer a leitura de como ele se comporta com seus parentes, certo? Porque muita gente namora, ele dá, tá a perceber? Sai, e essa pessoa vai pensar que não, esse é o futuro. Ele consegue esbanjar comigo, consegue gastar, consegue dar presentes caros. Mas esquece um pormenor importante: como ele é com a sua família, como ele trata os seus filhos, como ele trata a sua mãe. Como é que, quer dizer, são buscas muito importantes que as pessoas devem saber avaliar. Por quê? Porque quando uma pessoa não dá importância na sua irmã, no seu irmão, na sua mãe, no seu filho, isso implica dizer que esta pessoa está ali para ti, mas amanhã pode não estar para ti. Está a perceber? Aí é que vem depois amanhã aquele, ai, se eu soubesse, lá vem os arrependimentos. Entretanto, doutora, como é que nós podemos, no caso, porque as pessoas hoje não têm a mania de pensar sobre a conta a prazo. Será que essa conta a prazo que a pessoa também vai fazer nos bancos também ajuda para a sua organização? Com certeza, porque Aconselhas? aquilo vai te dar juros, com certeza. Aquilo Porque pode. muita gente pensa que ter dinheiro no banco, a economia é só isso. Está a ver, doutora? Não, aquilo, por isso é que nós precisamos de ajuda, né? Nós aqui estamos a falar do básico, né? Nós precisamos de ajuda, que é para saber definir quais são os instrumentos que nós podemos utilizar, que é para multiplicar as nossas finanças. Por isso é que eu falo muito de investimento. Investimento é o quê? É uma forma de tu cobrires o teu dinheiro contra a inflação a longo prazo. Né? É necessário a pessoa garantir o valor do seu dinheiro a longo prazo. Então, uma das formas excelentes de fazer isso é investimento. No final, eu Então, farei um anúncio. aconselhas as pessoas, ao invés de depositarem só dinheiro, porque o que acontece, que eu vou te dizer aqui? Porque nós conhecemos vários ricos, certo? Que sempre têm dinheiro na conta. Mas o engraçado é que aquela conta, aquele dinheiro só está mesmo na conta. Qual é a diferença de pôr a longo prazo e pôr só ter aí, para tirar só aquele extrato, mostrar, tenho dinheiro? Porque muita gente não sabe isso, doutora. Estás a falar de poupanças, então é bom também que tocas nesse aspecto, porque é muito fundamental. A diferença vai depender das suas metas, por isso é que eu disse, no planeamento financeiro, a primeira etapa é a definição de metas. De acordo ao objetivo que tu tens, dentro de quanto tempo, tu vais decidir se vais pôr numa conta a curto prazo ou a longo prazo. E vais ver os juros, e vai ver os custos que às vezes tem. Quanto vai me custar manter? Não é só pôr o dinheiro, porque às vezes quando tu vais pôr o dinheiro numa conta a longo prazo, depois vais ler as letras pequeninas que geralmente tem, vai descobrir que aquilo não pode não te ficar em conta. Por quê? Porque o custo de manter aquela conta a longo prazo vai exceder os seus rendimentos. Então, nem todo tipo de conta, de conta a longo prazo é conveniente. Então, requer pesquisar isso.
e requer, importante, a base mesmo de planeamento financeiro é definição de metas. Por exemplo, se eu dizer que eu quero viajar daqui a um ano, não me convém pôr eu quero ir fazer uma viagem, que eu farei esta viagem, quero ir para a Indonésia, quero experimentar isso, eu vou fazer o cálculo, quanto é que vai me custar essa viagem? O que eu quero ver lá? O que eu quero visitar? E quanto é que vai me custar tudo isso? Ou vou com meus filhos, vou sozinha. Se eu for com os meus filhos, obviamente vou necessitar de um outro valor. E para uma viagem assim, é um objetivo diferente, eu não vou pôr numa conta a longo prazo. Mas se o teu objetivo for daqui a 5 anos, fazeres uma compra grande, a conta a longo prazo que vai render minimamente são 5 anos, né? Por exemplo, minimamente são 5 anos. Vai render alguma coisa, vais ver qual é a taxa de rendimento que vai te dar e vais ver também quais são os custos se vale a pena tu fazeres isso, né? Então, a partir daí tu vais dizer, ok, o meu objetivo é esse, quero fazer uma compra grande daqui a 5 anos, quero pagar uma viagem para a família toda, para os meus pais, ou seja lá qual for o teu objetivo, ou comprar um carro novo, também pode se dar o caso, fazer a troca de carro. Isso é uma coisa a meio prazo, eu digo a meio prazo, porque longo prazo é mais de 5 anos, 5 anos para cima, 10 anos o mínimo, né? Então, a meio prazo, você vai pôr numa conta de meio prazo, que eles podem chamar longo prazo dentro do banco. Eu não sei quais são as distinções que eles fazem no banco. E vais ver aquilo que eu disse, que são os rendimentos e os custos. Tens que comparar sempre isso, se aquilo vai valer a pena. Ok. Muito bem. Pessoal que estão aí, mandem então corações para a nossa doutora que está aqui a vos explicar. Esse vídeo vai ficar aí gravado para poderem assistir, não é? Para verem quanta informação está sendo passada aqui, pessoal. Doutora, e como é que eu posso dizer? Por exemplo, hoje em dia, nós também, quando estamos a falar de finanças, também estamos a falar de empreendedores. Hoje em dia, nós vemos muito empreendedor, investem, mas não têm noção daquilo que estão a investir. Investem, mas não têm um processo, ou como é que eu posso dizer? Não conseguem dominar num processo das suas finanças. Muitas das vezes as pessoas estão a investir, por exemplo, $1.000, estão aí comprar, mas eles não fazem assim uma leitura tipo da passagem, da hospedagem, do transporte, ou mesmo aqueles que fazem compras online, não impõem esses custos do transporte, do seguro, da entrega, tá percebendo? Então, o que é que tens a aconselhar a essas pessoas? Será que eles fazem... Porque tem muita gente que não faz um estudo assim de viabilidade. Para ele, estou a fazer um negócio, estou a vender. Para ela, o mais importante é só o dinheiro que ele investiu. Tá percebendo? Que é só o dinheiro da compra do material. Tá percebendo? Uhum. Não propriamente até aquilo que a pessoa gastou, porque na fatura vem sempre, porque eu trabalhei nisso mais de 15 anos e continuo a trabalhar, sempre fiz processamentos de faturas, e nessas faturas, principalmente, porque eu gosto muito lá dos financeiros, eu gosto muito de dinheiro. Então, lá sempre nas faturas, principalmente no mundo dos petróleos, quem está aí que é dos petróleos sabe, que há necessidade de nós meter sempre aí o custo, o frete, o seguro, não é? Tudo é importante, mas infelizmente existem muitas pessoas que estão metidas no mundo do empreendedorismo, principalmente as pessoas que vendem coisinhas assim básicas, que compram na internet, que é para vender, não têm esse conhecimento. O que é que tens a dizer sobre isso? Devem fazer um planeamento de finanças para poderes empreender, né? A pessoa vai avaliar o negócio, porque o custo não envolve só a compra e a venda do produto. Existe o teu esforço, existe o investimento que tu vais fazer, que é para promover o seu produto. Por quê? Porque numa primeira fase não vais ter logo garantia de lucros. Existe o teu tempo. Tudo isso, né, vai criar o preço do produto, porque uma das causas de falência também, às vezes, empreendedores, principalmente empreendedores solistas, que são as pessoas que fazem empreendedorismo sozinhos, não com a proteção de uma corporação, né? Esses têm tendência do negócio e a falência dentro de um curto prazo, porque eles não avaliam tudo isso. E também a mesma coisa se aplica, o passo é o mesmo para o teu negócio, o fundo de emergência, né? O passo é o mesmo. O orçamento, tu tens que fazer o orçamento, o passo é o mesmo, porque tu vais declarar custos diferentes. Então é importante ter um plano, é importante. Não é só contabilidade, que é para fazer a declaração dos impostos, né? Tu tens que ter um planeamento. Se tu tens que fazer a promoção do próprio produto, tu vais avaliar quanto é que vai me custar a promoção desse produto.
que tipo de empresa que eu vou alugar que é para fazer a promoção? Tu tens que fazer isso. Com que tipo de pessoas é que eu devo conversar, me relacionar, que eu devo ter um convênio? Também tens que ser crítico nessa parte, que é para poder incluir no seu planeamento financeiro. Tudo isso é importante. Isso está ligado ao ponto 1, a sua habilidade de ganhar dinheiro. Isso se aplica tanto à sua carreira como o seu empreender. Se aplica aos 2 pontos. E também ter conhecimento do teu negócio. Você tem que conhecer o teu nicho. Para conhecer o teu nicho, você tem que fazer pesquisa, não é? Engloba muita coisa. A partir daí, vais agregando valores. Doutora, para quem não sabe o que é o nicho, porque existem 2 palavras que você citou que gostaríamos muito de saber, o que é o nicho e o que é solista. Nicho é a sua área de especialização. Qual é o mercado que tu vais servir? O meu nicho, por exemplo, são mulheres, né? Entre os 25 aos 50 anos de idade. Esse é o meu nicho. Mulheres empreendedoras solistas. Solistas são empreendedores, são pessoas que empreendem sozinhas, não é? Por exemplo, eu em tempos falei das nossas zungueiras, né? Que não tem a proteção de uma corporação. As nossas zungueiras, assim, em termos mais práticos, são empreendedoras solistas. Tem muita pessoa no nosso país que tornou-se empreendedor solista por causa das circunstâncias do país. Perderam emprego, às vezes já faziam as 2 coisas. São empreendedores solistas. Principalmente os empreendedores solistas, empreendedores sozinhos, solitários, devem ter um planeamento financeiro, porque tu não tens sempre garantia que vais ganhar dinheiro. Há épocas que tu não vais conseguir vender o teu produto, né? Então, como é que tu vais lidar com essa fase que não estás a ter rendimento? Planeamento financeiro é base, é importante. E uma coisa que eu posso te dizer, eu em Angola tinha uma comerciante zungueira, né? Que eu já conheço aquela senhora desde 2015, que eu fui para Quilamba. E aquela senhora, desde 2015 até agora, está na zunga. Tá percebendo? Eu nunca vi aquela senhora, ela deixar eu para comprar assim certos produtos. Eu já não preciso de ir. Ela já sabia. A Domingas precisa balde de tomate, precisa balde disso. Ela vai deixar, mesmo que eu até não pedi, ela já sabe. Eu, em 15 dias, eu tenho que saber. Se ela me deixar um balde de tomate, ela já sabe que tem que passar daqui a 15 dias para ir. Mesmo que encontrar até a minha colaboradora, porque eu tenho uma colaboradora, mesmo que eu estou aqui, ainda é minha colaboradora. Pode até trabalhar quando eu voltar. Ela pode vir trabalhar comigo, tá percebendo? Então, o que ela faz? Eu acredito que ela é uma pessoa que eu admiro muito essas pessoas que elas têm. Eu acho que a zungueira tem o seu limite, tem o seu valor diário. Ela sabe quanto é que é a sua ela sobrevive, acredito, de 1000 kwanzas diário. Quer dizer, eu fico admirada como é que a zungueira consegue manter o seu negócio, tá? Conseguem ir nos seus fornecedores fiel e se conseguem manter alegre todos os dias. Tá vendo? E você parece que mentira, elas andam quilômetros e quilômetros e estão sempre contentes. Tá a ver? Você não vai ver uma zungueira triste. Mesmo que tiver a carregar um bebê nas suas costas, ela está sempre ali plena, bonita. Tá entendendo? E muita gente pensa que se manter bonita só tem a ver com poder financeiro. Não. A higiene não tem nada a ver com poder financeiro. A higiene é outra coisa. Planeamento também é uma outra coisa. E eu admiro como é que estas zungueiras conseguem manter tudo ao mesmo tempo. Aquilo faz parte da apresentação, então elas sabem que a apresentação também é essencial para o produto. Um prato bem servido. Ela tem alegria, está completa. Sim, eu admiro, eu digo, as necessidades do nosso país, as necessidades de certas áreas geográficas do mundo, faz com que as pessoas sejam mais criativas. Grandes ideias surgiram por causa de dificuldades. Não é? Os grandes milionários, bilionários que existem no mundo, eles não nasceram com aqueles milhões. A estigma é que tiveram a herança, etc. Isso é mentira. Trabalharam muito, lutaram e fizeram um plano e seguiram aquilo. Por quê? Porque a dificuldade lhes obrigou a fazer isso. A dificuldade lhes obrigou a fazer isso. O mesmo se aplica a nossas mulheres. Eu acredito que elas soubessem muito mais, estariam muito mais longe ainda. Sim, não, porque elas mantêm aquilo. Tem pessoas, porque se você for ver, muitas zungueiras têm filhos, grandes filhos no topo. E muitas não gostam de ficar debaixo daquilo que formaram os seus filhos. Tá percebendo? Existem muitas zungueiras
que os seus filhos são doutores. Sim. Os seus filhos são top. Mas ela continua, é como muita gente aqui na Europa, eu conheço aqui muita gente na Europa, que tirou a mãe da Angola, lhes trouxe aqui. Mas ainda assim, a mãe não se sentiram bem, querem estar em Angola com as suas bancadas em frente da porta, a estar bem. Não é quer dizer que às vezes que é falta de dinheiro, é mesmo porque é assim o seu modo de vida. Eu gosto, são hábitos. São hábitos, aquilo me mantém em vida, aquilo lhe dá motivação. Eu, a semana passada, falei para a audiência holandesa, falamos sobre burnout. Burnout é o desgaste mental, que é causado principalmente no mundo de trabalho. As pessoas tiram o seu senso de autoestima, às vezes de valor, naquilo que fazem. Então, mesmo se aplica às zungueiras, elas cresceram, muitas cresceram a fazer aquilo. Então, elas têm prazer em fazer aquilo e aquilo lhes dignifica também, não é? Então, é lógico que muitos até ficam doentes quando lhes tiram dos seus países. Muitos pais adoecem, porque eles preferem mesmo viver lá, e ficam numa boa. E não fugindo do nosso tema, eu quero dar mais uma dica de poupança, é fazer o menu semanalmente, voltando no tema de dicas de poupança. O menu semanalmente, como é que se aplica? Eu aprendi a fazer isso por experiência também. Tudo que eu explico aqui não é só por causa da minha formação, é também por causa da experiência. É coisas que eu ensino nos meus filhos, conforme tu vais fazer o programa com o teu esposo, também ensina aos teus filhos a criar hábitos saudáveis de finança. Para não desperdiçar o comer, para não desperdiçar a comida, para evitar fazer compras desnecessárias. Eu, antes de fazer as compras, eu vejo o que eu vou cozinhar durante a semana, o que eu vou cozinhar de segunda a sexta-feira, por exemplo, 5 dias no mínimo. De acordo com o menu que eu já preparei, eu vou ver na despensa, né, ou no frigorífico, quais são os ingredientes que estão a faltar. De acordo com os ingredientes que estão a faltar, aí sim vou fazer a minha compra. Aquilo vai fazer o quê? Eu tendo uma lista, vou comprar só o que for extremamente necessário, não vai me faltar nada em casa e vou poupar dinheiro no processo. Percebes? Nós às vezes dizemos, eu sou 10 kwanzas, eu sou 20 euros. Não, 10 euros se tu investires, você tem que saber o valor do teu dinheiro. 10 euros se tu investires daqui a 10 anos, já não tem o mesmo valor, pode te valer 300 mil euros por aí. É muito dinheiro. Há pessoas que reformam-se tendo esse dinheiro na conta. Então, não tem a noção do valor de dinheiro. O valor do dinheiro não se mede por ver 10 euros agora, se mede que tu vais fazer, quanto daria esse dinheiro, qual seria o valor desse dinheiro daqui a 10 anos se tu pusesse esse dinheiro a render, percebes? Então não é só 10 euros, não é só 5 euros, não é só 20, é mentira. Seja rigoroso. Eu às vezes fazia compras mensalmente, só para encher a despensa. Eu gosto de ter tudo em casa. Eu não gosto de me chatear de algo. Eu me dizia isso, eram as conversas que eu tinha comigo mesmo. Fim a cabo, os produtos caducavam na geleira, muita coisa com lixo, percebes? E acabava por desperdiçar um monte de dinheiro em coisas que eu não precisava. Então, tendo um menu, vai te ajudar a evitar esse tipo de desgastes desnecessários, não é? E evita aí fazer compras quando tens fome. O nosso cérebro funciona diferente. Quando nós temos fome. E depois no supermercado eles são bem inteligentes. Eles põem, quando assim nas horas de ponta, 4 horas, no final do expediente, a hora que o que eles sabem que o pessoal tem fome, eles põem as coisas mais cheirosas à frente. Tu vais logo. Eu vou fazer aí uma pergunta. Pessoal, eu gostaria que vocês escrevessem aí qual das mulheres tem lista sempre que vai às compras. Enquanto isso, doutora, continue. Yeah. Então, são dicas pequenas, mas se tu implementares isso todos os dias, vais sentir uma diferença a longo prazo bem fixe. É um processo bem fixe de se entrar. Nós não gostamos de poupança, isso é um mito, é mentira. Ninguém gosta de fazer poupança. Mas a pessoa deve se disciplinar a fazer poupança, que é para poder criar o estilo de vida que tu queres, que é para poder sustentar e eliminar estresse, ter paz de espírito, evitar doenças. Vocês sabem que há pessoas que, por causa de problemas financeiros, às vezes não vão ao médico, evitam uma visita ao médico, porque têm medo da conta que vai chegar a seguir.
Tudo isso porque às vezes não tem um fundo de emergência, não tem o dinheiro para pagar aquilo porque estão a ver de salário a salário. Tem pessoas que fazem isso. O que acontece? Às vezes a doença agrava-se porque você não foi ao médico com antecedência, não se cuidou. É verdade. Então, não subestimem, poupem mesmo o vosso dinheiro, não gastem o vosso dinheiro à toa. Eu digo há gastos que eu não faço. Há gastos que eu não faço, eu acho ridículo, eu não faço esses gastos. Eu vou dar um exemplo meu pessoal. Eu tive que fazer uma viagem de emergência por motivos familiares. Geralmente, eu quando vou de férias, eu deixo o meu carro estacionado no aeroporto daqui. Deixo num local próximo. E faço pagamento, não é? Pago por aí 80 euros. 100 euros, o período todos que eu vou de férias, que às vezes é 2, 3 E é semanas. desnecessário, às vezes podes deixar e chamar o Uber. Não, espera, vou fazer o meu ponto. Tive que fazer uma viagem de emergência e para 3 dias que eu me ausentei, estavam a me pedir o mesmo valor que me pedem quando eu estou 3 meses de coisa, quando eu estou 3 meses de viagem, de férias. Eu digo, não, se eu for de trem é 1 hora, vai me custar 10 euros. Por que eu vou pagar 80? Para 3 dias. Eu não faço, isso é ridículo, eu não faço isso. E nenhum loiro, vocês vão pensar que os pulas são... Isso não é, eles querem sustentar a vida que eles gostam, e para isso requer, às vezes, a pessoa se perguntar se é necessário fazer aquele gasto. Eu disse, eu não vou gastar esse dinheiro, eu vou deixar o meu carro na estação, vou de trem, é 1 hora de viagem, e vou viajar normalmente, tranquila, tem bons trens, tem bons transportes, vou me estressar com isso, por quê? Olha, e chegaste aí numa parte também bastante pertinente, quando falas sobre isso, que os brancos às vezes pensamos que é errado, mas não são. Agora, nós que estamos aqui na Europa, vimos também uma outra realidade. Antigamente, quando estávamos em Angola, nós falávamos que o homem que te pede que é para tu pagares uma conta ou ir às meias é agarrado. Será que a educação europeia, aquilo que a mulher e o homem têm que fazer, dividir as contas mesmo em casa, porque hoje em dia ainda chama-se, é um tabu aceitar isso, não é? Se bem que Angola já tem isso, mas são pessoas assim lá mais com mente mais para aberta, mas na mais baixos também já existe, como as zungueiras. Porque as zungueiras sustentam a casa sem algum problema. Ainda que o marido tiver 2 mulheres, 3 mulheres, para elas é normal. Desculpa, eles já sabem que tem que fazer essa gestão. Agora, cá, né, dizem que os homens são muito agarrados, porque tem que se dividir todo tipo de conta. Outros chamam a mulher agarrada porque a outra mulher da fulana oferece, você não oferece. O que é que você tem a dizer sobre esse nível de pensamento? É mesmo um poder? É para manter a economia saudável, o homem e a mulher contribuírem? Ou é errado a maneira de pensar europeia? Eu não vou dizer... É assim, o que eles têm é um estilo de vida. Não vou dizer que todos, só porque são europeus, são assim. Isso é mentira, isso é um mito também. Eu estou a falar do grupo de pessoas que aplicam as dicas que eu estou a dar, que é o casal, em conjunto, né, vai definir os seus gastos. E a partir dos gastos definidos, eles os dois vão definir o que é justo. Por exemplo, no meu caso, no passado, eu controlava as finanças de casa. Tanto o que eu recebia como o que eu não recebia. Nem não era determinado. Por quê? Porque ele sabia que estava tudo seguro, é nosso. Yeah. É nosso e não precisa haver aquele conflito. Sim, às vezes no casal, às vezes o marido ganha mais que a mulher. Então ele vai, às vezes vai pagar mais uma mulher. Isso é um estilo de vida que o casal vai criar. Não pode haver tabu nesse tipo de conversa. E ainda existe muito tabu, infelizmente ainda existe muito tabu mesmo a nível europeu. A cultura holandesa, vou falar da cultura holandesa, que é a que eu sou mais familiar, é 50% ou 50%. 50%. Se vocês estão a se conhecer, vão jantar fora, é 50%. Até eles chamam Go Dutch. Vão dizer, vamos ao holandês. Quando estão a se conhecer. Isso é algo muito holandês, é uma característica do holandês mesmo. Eles então não tem que ter mais meias. Muitos holandeses, isso é tendência deles. Como é que se diz em holandês? Em inglês diz Go Dutch. O Go Dutch. Fazem muitas brincadeiras sobre isso, que os holandeses, quando saem com as mulheres, às vezes, não estou a falar de todos. Do modo geral, os menos tradicionais, 50%, 50%. Eu não aceito, vou dizer tradicionalmente, eu não aceito. Eu vou dar se eu quiser. A Preta Negra está a dizer, eu vivi 9 anos na Holanda e é assim mesmo.
Agora ele tem um problema. Não, é mesmo assim, eles acham que é o normal deles, estás a ver? Então, prontos, isso é cultural, a cultura começa de casa, de família. A Mari está a dizer que ela não aceita. A Mari, não aceitas o quê? Pagar 50%? Não, eu também não, eu tenho que É me cultural. oferecer se eu Como quiser. não, doutora? Não, sabe por quê? A mulher deve ser cortesa. Eu acredito, há valores antigos que eu ainda acredito, que eu acho que devem ser mantidos. Uma delas é quando o casal sai, a mulher quer ser conquistada, quer ser cortejada. Isso faz parte do cortejo. Não quer dizer que eu não vou oferecer, eu ofereço, mas eu também avalio. Se ele dizer logo que se ele é mão de vaca, eu não preciso estar com mão de vaca. Mas também tem aí o engano. Porém, tem o engano, doutora. Tu pode sair, vezes aquele que quer te impressionar, mas depois de estarem a dois, não vai fazer. Não, E aí se tá, ele quer eu me vou falar das impressionar, casais. se ele quer me impressionar, ele não vai me dizer, não vai me pedir meias. Eu vou me oferecer. Mas se ele insistir muito no coisa, eu vou ficar assim de olho, percebes? Vou ficar de olho, nada disso. Que nunca aconteceu comigo, vou te dizer, acontece sim, mas nunca aconteceu. Eu nunca tive num caso assim, sair com holandês, ok? E ele me disse 50, isso nunca vai acontecer, isso depende do tipo de pessoa, percebes? Porque eu gosto de sair com homem cavalheiro, com homem que sabe tratar a mulher, que respeita e tem certos valores que chamam antiquados, mas há coisas que não são antiquadas, isso é mentira, tem que haver investimento dos dois lados. Eu só estou ouvindo a nossa doutora. Nada disso. Você tem que ter valores. Até a minha filha é tão engraçada. Ela diz, mamãe, ele tem poucas ambições. Fizeste uma pergunta aquela hora, né? No momento de namoro, como é que tu vais definir? A minha filha, eu não gosto de homem que não gosta de estudar, me faz muita confusão. Eu não gosto. Qual é o plano dele? Eu não gosto de homem que não tem plano. Ela é menina, tem 16 anos, é muito engraçado. Mas, percebes? Isso é relativo. Há valores que tu tens que conhecer para ver o que é permitido ou não para si. Há quem não se importa, há quem importa-se. Não existe um. Olha, aí a Preta está dizendo, eu até hoje, mesmo com as amigas e as meias, mas existem amigas, as amigas acham que você nunca tem, que você sempre tem dinheiro. Há amigas que vêm só mesmo com a vida dela. Estamos a falar em todos os aspectos. Isso tem a ver também com a economia. Porque você sempre tem o dinheiro. Você, quando sai, a amiga sabe que você sempre tem dinheiro. Vão vir só com vida, minha irmã. Vão vir com a vida e fome deles. Okay. E você que fica na mesa, armada que estás a bancar porque tem. Estás a gastar a tua economia porque a pessoa que está a vir, que está a deixar a vida dela, é planista. Ela tem a economia dela. Está a perceber? Existem também amigas, você vai para a casa dela e você sempre tem que levar coisas. Mas quando vem para a tua casa, vem sempre com a vida. Isso também deve se cortar. Não estou também faz parte de uma gestão. Não, na saída entre amigos é outro assunto, percebes? Eu não estou a falar de ser cortês, já estamos a falar amigos. Se tu vais ver teu amigo, tu vais conhecer a situação do teu amigo. Não vai ser, estamos a sair com os 10 e tu vais bancar os 10, né? Eu não gosto desses filmes, isso é estupidez. Não sei, isso é estupidez. Mas se for tua amiga, ou um parente seu, tu conheces a situação, tu vais bancar, né? Tu sabes qual é a situação. Teu amigo, eu não estou a falar um conhecido qualquer que tu estás a querer impressionar. Não faças isso, não viva de holandês. Não faz isso, tanto esse povo nessa parte, porque eles não são mesmo que é teu amigo, você também não pode fazer isso toda hora. Mesmo toda hora não, pode ser. Aliás, uma das dicas de poupança que eu dou também é, se tu queres convidar um amigo, não precisas sair, combina em casa. Compra as coisas, convida-lhe para a tua casa. Ou diga, estraga também um petisco que eu vou comprar isso. Percebes? Também é uma dica de poupança. Ninguém gasta mais, ninguém gasta menos e está todo mundo feliz. E também, mas não precisas também vir sem nada. Tem que trazer sempre um vinho, uma cerveja, uma gasosa, qualquer coisa. As pessoas têm que ter princípios quando vão na casa dos outros. Isso faz parte do planeamento mensal. Eu, por exemplo, vou dizer, uma semana vou convidar, no mês convido duas vezes pessoas para vir comer na minha casa. Quando você convidar, as pessoas têm que ter também aquela política de ir e levar sempre alguma coisa. Não é naquela, ela já tem, então é assim. Não. Tem que ter o costume de levar sempre alguma coisa para acompanhar. Ou 2 bidões d'água, se na tua casa tem água.
vais levar água, tá a ver? Então, alguma coisa, por quê? Porque também é um processo, eu vou gastar água, vou gastar luz, porque quando ir no toalete tem gastos, quando eu tiver que meter a música tem gastos, vou ligar a televisão tem gastos, tem o gás ou a eletricidade, tá a ver? Tem, tudo isso é gastos. Então, quando estamos a receber pessoas, também é uma forma de fazer planeamento. Vou receber a fulana, vou gastar, por exemplo, 100 euros ou 20 mil kwanzas em Angola. Então, nesses 20 mil kwanzas, eu vou comprar isso para isso, vou fazer a comida, eles vão trazer a bebida. É necessário, não vale a pena dizer, eu tenho que fazer sentir, essas pessoas têm que vir e comer e beber, para saírem daí, vão falar de mim. É mentira, tem que acabar isso. Devemos salvaguardar, sim, senhora, o nosso bolso. Sim, é verdade, mas isso depende do contexto da visita, percebes? Depende do contexto, tudo depende do contexto. Se eu estou a convidar, é um convite assim esporádico, não, isso não precisa acontecer. Mas se for rotina nossa, que nós optamos de combinar em casa de alguém, não é? Em vez de sairmos e ir a um bar ou ir a uma discoteca, sim, acho razoável, mas não vai ser algo esforçado, vai ser, olha, vamos organizar isso, percebes? Eu vou tratar disso e tu tratas daquilo. Vai ser algo espontâneo, não vai ser algo Mas é esforçado. espontâneo, faz parte da educação. Você convida um branco na tua casa, ou seja lá onde. Nunca vai vir de mão vazia, mesmo que for uma coisa simples que você está fazendo ocasional. Depende Eu do sou daquelas contexto. pessoas que eu não consigo ir de mão vazia na casa de alguém. Depende do contexto da visita. Não importa qual é a visita, eu não consigo. Estás a falar mãos vazias, levar uma rosa, um cartão, um copozinho, Tudo um coisa isso é de algum, vinho. algum agrado. Isso depende do contexto da visita e depende da intimidade que tu tens com a pessoa. Então, aí eu não vou Não, dizer preto ou depende branco. mesmo. Não, mas é uma Yeah. educação que devemos passar, que as pessoas mesmo têm Sim, que ter, sim, doutora. sim, É porque isso realmente. aqui é automático. Eu acredito, olha, graças a Deus, que as pessoas que eu convido para minha casa nunca vêm de mãos vazias, porque até já sabem. Não Mas importa se é algo assim esporádico e eu dizer, chamar, vem. A pessoa, todo mundo que você vem na minha casa, que está a vir, que eu estou a fazer aquela minha sentada, estão a trazer sempre alguma coisa. isso é o Mesmo que eu não contexto da devia. vossa visita. O objetivo é uma sentada, obviamente ele vai dizer, não, eu vou levar algo. Depende do contexto da visita, do contexto do encontro. A Yasmin está a dizer, hoje em dia os homens são agarrados. Concordas, doutora? Eu não gosto de generalizar, isso não é preto ou branco. Por exemplo, o holandês é assim, eu não vou dizer que ele é agarrado. É uma força de expressão, eu dizer agarrado. Eu utilizei essa expressão há pouco tempo. Mas isso é cultura deles, nesse caso eu vou dizer um fator cultural, algo que eles acham normal, ele vai dizer, é um trabalho duro, tu trabalhas duro, porque é que eu que tenho que pagar sempre? Percebe? Isso depende, isso depende. Isso depende, eles às vezes também tem muitos fatores envolvidos. Por exemplo, acontece muito nos países que existem muitas necessidades econômicas, as mulheres às vezes se envolverem com alguém simplesmente por vantagens financeiras, estás a ver? Alguém que pode até ter muitas vantagens financeiras, que não tem essa mentalidade, eu vou te impressionar com o meu dinheiro, ele vai ficar um pouco mais reservado a se envolver com alguém que só está com ele por causa do dinheiro, percebes? Temos que aprender também a ver o outro lado. Temos que aprender a ver o outro lado. E eu quero fechar porque com as seguintes dicas, né? Porque nós falamos do domínio poupança, dicas de poupança e o domínio emocional no processo. Então, eu quero dar também dicas para gerir o lado emocional, né? Quando a gente, porque tudo é um processo, nada acontece de repente, que é mentira. Então, eu digo, faça exercício. Mesmo que um pouco de É verdade, exercício Maria. já ajuda a aliviar o estresse, aumenta o seu humor, aumenta a tua energia e melhora a sua autoestima. Por que isso acontece? Porque quando nós estamos a fazer exercício, o nosso cérebro, em inglês diz release, ele solta o hormônio dopamina. Dopamina é é um dos hormônios da felicidade. O hormônio aquilo vai te deixar mais alegre. Só o facto de estás a exercitar. Quer dizer, nós fomos criados de uma forma tão perfeita que o nosso organismo vai produzir a dopamina, que é o hormônio de felicidade. Isso só acontece quando a pessoa está a exercitar, que é o lado fisiológico. Eu também digo, pratica técnicas de relaxamento para aliviar o estresse. A nossa mente precisa de descanso. Algo que funciona muito na minha família, eu incorporei isso, é o nosso estilo de vida, é a meditação e exercícios respiratórios. Isso foi provado cientificamente. Quando se medita, quando se tem quando se faz os exercícios respiratórios,
a nossa mente, o nosso cérebro fica menos ativo, aquilo diminui a ansiedade, aquilo aumenta o foco, aquilo melhora o nosso bem-estar. E eu digo, um momento meditativo é um momento de silêncio com Deus, eu digo isso. Por quê? Porque é o momento que tu estás a silenciar a tua mente, que é para receber as dicas divinas, percebes? Que isso nunca vai acontecer se a tua mente estiver sempre agitada, nunca vai acontecer. O momento de meditação é o momento que Deus está a falar contigo, oração é quando tu estás a falar com Ele. Então, existem outras formas também da pessoa praticar relaxamento. Por exemplo, doutora, a Preta te pergunta, dopamina não é droga? Não é droga. Tem a droga que faz. Aliás, essa droga, a dopamina, que existe sim, passou a existir por causa de algo que nós temos natural no nosso organismo. Se o teu organismo é que está a produzir, não é droga. O porquê que coisa? Por que inventaram a dopamina como droga? Porque deram nome em função daquilo que já existe em nós. Porque já existe em nós. Por quê? Porque aquilo aumenta a sensação de felicidade. Só que a dopamina, a droga, é uma sensação, que existe limitada. É limitada porque aquilo não é natural. Ao passo que a dopamina, ao passo que a dopamina que o nosso organismo produz, que é a natureza, nós fomos criados de uma forma perfeita, né? É um hormônio a longo prazo. O meu filho, o meu bebê, ele tem 15 anos. Ele vai ao ginásio com frequência. Ele só tem 15. Ele disse, eu comecei ao ginásio, eu me sinto mais seguro, tenho mais coisas, tenho mais músculos, não sei o quê. Aquilo dá uma sensação que é difícil de descrever, só quem pratica é que sabe. Não quer dizer que tu só tens que ir ao ginásio, é mentira, porque também se não é a tua praia ao ginásio, não vai, não gasta dinheiro à toa. Não faz isso. Eu pratico yoga em casa. Por quê? Na altura, quando eu comecei a praticar yoga, eu pagava quase 100 euros na yoga. Eu não parei por causa do preço, eu parei simplesmente porque eu não tinha tempo de assistir yoga constantemente. Isso é um fator. E o segundo fator é que eu não gostava mais das aulas em grupo. Percebes? Então, eu fui descobrindo qual é a forma de continuar a praticar yoga, que eu amo muito, existem várias variantes, combina comigo. E acabei por passar a seguir online. Eu sigo online, eu só pago mensalmente 10 euros e tenho tudo. E nesse caso também é uma maneira de economizar. Economizas, cuidas da tua saúde física, mental e emocional. Tem 4 benefícios só por 10 euros. Yeah. Porque economizas o teu tempo. Também. Mas o quê? Economizas o quê? Economizo o dinheiro, porque eu já não pago 30 ou 90, eu pago. Sim, para além desse dinheiro, você economiza o tempo, economizas gasolina, diminuis também aquela sensação de ansiedade de que tens que ir já lá no ginásio, ou ansiedade ou qualquer coisa assim, não é? E aí, então, quer dizer que estás a reduzir de muita coisa, mas dentro de casa consegues ter tudo por 10 euros. Tem tudo, mas isso funciona para mim, isso é individual. Isso é algo que eu descobri. Sim, estamos a falar, não é só para chamar uma atenção da que você está a realizar. Já, por exemplo, o meu irmão, para relaxar, ele faz muito bem. Ele e o filho dele, eles praticam artes marciais. Que é o taekwondo, o judo, eles praticam isso. Ele se sente bem quando faz, se sente focado. Para além do fitness, ele pratica isso. O outro gosta de boxe. Existem várias variantes que nós podemos praticar que ajudam a diminuir o estresse, não é? Dormir bastante. Eu sei que é difícil quando nós estamos com muito estresse, nós ter um sono qualitativo, mas é importante por quê? Porque a consequência da gente não ter um bom sono qualitativo é que vai aumentar o estresse, né? E aquele estresse vai aumentar os padrões de pensamentos negativos, porque tu vais repetir todos os cenários possíveis de tudo que pode dar errado. Aumenta quando a pessoa não tem um organismo descansado, né? Então é importante a pessoa procurar mecanismos, mesmo durante um período de estresse, e meditação é um bom mecanismo, exercícios respiratórios de relaxamento, que é para te ajudar a ter um sono descansado. Ao invés de segurar no telefone, que também a luz do telefone envia um sinal no cérebro que vai te cortar o sono, segura um livro para fazer leitura. Estamos quase a finalizar, doutora, até estamos acima de 15 minutos, mas se quiser eu posso continuar. Mas, entretanto, diz-me, tem algum livro que você quer sugerir para nossos seguidores assistirem, ou então uma página onde você tem mais conteúdos para poderem visitar, que é para poderem saber mais sobre esse lado
financeiro que tem a ver com as finanças? A minha página, eu trabalho com isso, planeamento financeiro, eu ajudo empreendedoras. O planeamento financeiro envolve 3 pilares que eu falei, que é a habilidade de ganhar dinheiro, né? De habilidade de gerir dinheiro e a habilidade de investir dinheiro. Não é? As minhas páginas, o meu website, podem me enviar uma mensagem direta para fazer isso. Quanto a livro, eu não paro de ler, eu gosto muito de ler. Tenho um livro, eu gosto de ler, eu gosto muito de neurociência, eu amo neurociência porque eu gosto de perceber como é que o nosso cérebro funciona, como é que ele está ligado, como é que aquilo afeta o nosso emocional, que é para eu estar mais consciente das minhas tendências e poder quebrá-las, né? Aqueles padrões de pensamentos que nós temos, que às vezes são muito negativos. O que nós às vezes pensamos, você não falaria assim com uma criança. Vai dizer, tu és um inútil, és incapaz, vais falar isso numa criança. Não. Não, você vai falar com Ele vai crescer assim, a palavra tem força. Então, cuida de ti da mesma forma, tenha conversas delicadas contigo. Um livro que eu estou a aprender a ler, é um livro novo para mim. Que recomendas, sim? Que eu recomendo, é Alquimia das Emoções. Que? A Caminha das Emoções? Alquimia das Emoções. Pelo que eu saiba, ele não está traduzido em português, só tem a versão em inglês. Eu depois vou pôr aí na minha página. Deixa eu ver o nome da escritora. É um livro novo que eu acabei de comprar. Eu gosto todos dos livros que têm a ver com mindset, a mentalidade. Gosto de livros que dão coisa. Alquimia, mindset, alquimia. Se você quiser, pode escrever. Enquanto falas, pode escrever e eu vou pôr. Escreva a tua página, tanto do Instagram como do YouTube. Eu vou deixar aqui afixada. Tá bem? Enquanto vamos estar aí a falar, então vamos até 22 horas, se quiseres, e fechamos 22 horas por vídeo, não ser muito longo. Vamos já finalizar. Já passamos até o tempo. Alex Network é o nome da minha página. Vocês podem enviar agora a mensagem direta para fazer perguntas mais específicas. By the way, a propósito, algo muito importante também que eu quero deixar, né? É pratique o espírito de gratidão. Isso não quer dizer que tu vais ignorar as dificuldades da vida, não precisas ignorar a realidade, né? Mas tirar um momento de gratidão para agradecer o que tu tens presente na tua vida, para agradecer as pessoas que te amam, para agradecer o pôr do sol, para agradecer o facto de estares a respirar, porque enquanto tu estás vivo, estás a respirar, tu quer dizer que ainda tens uma missão, a tua missão ainda não foi cumprida. Então, agradeça por isso, seja grato. Quando nós agradecemos, quanto mais tu vais agradecer, mais coisas boas tu vais atrair na tua vida. Aquilo vai aumentar o teu bem-estar, de um modo geral. Por isso é que eu digo, o planeamento financeiro é um estilo de vida, não uma destinação. Cria um estilo de vida que engloba tudo isso. É perfeito, não, mas é um processo que vale a pena. É um processo que vale a pena. E procure ajuda. Procure ajuda. Vocês não precisam ter toda a resposta, saber de tudo, não é? Procure ajuda dos teus parentes, ajuda de um profissional, que é para vos ajudar, seja lá qual for a questão que vocês tenham. Se for perder aquilo, procure ajuda de um dietista, se for necessário. Procurem ajuda, não façam as coisas sozinhos. Olha, eu vou dizer aqui uma coisa que também eu estava assim muito, né? Quando eu estava grávida, né? E ganhei assim mais quilos. E hoje em dia, depois eu tive que pagar o ginásio. Sabias que eu nem vou no ginásio até hoje? Já mandei mensagem que é para fechar, mas eles ainda não fecharam. É aqui perto, mas só o tempo para gestão do tempo que é para sairmos de casa, só para ir lá fechar. Isso é que está me dando dor de cabeça, porque quando saio na rua, os planos são outros. Entretanto, o que é que eu comecei a adotar? Fui com aquela política, nós somos o que comemos, certo? Como dieta nós somos saudável. Quando você começa a engordar, começa a perder assim aquela autoestima. Para mim foi legítimo, porque eu acabei de dar, quer dizer, bom, só tem 1 ano, ainda nem tem 2 anos, 1 ano e 10 meses. Mas, entretanto, eu estava me a sentir com autoestima muito baixa. Mas, o que é que eu comecei a fazer? Comecei a me esforçar com certos tipos de hábito. Por isso é que me vejam a comer muito marisco, às vezes todos os dias. Não como marisco porque quero, não. Porque eu vi que aquilo não vai me aumentar quilos. Tá vendo? São alimentos, peixe e assim, mariscos. E outra coisa também, saladas. Eu sou muito preguiçosa em até fazer salada. Às vezes eu compro, ponho aí, eu digo, olha, vou fazer uma salada durante a semana.
Mas quando chega ali nessa semana, também é desperdício de dinheiro. Mas hoje em dia, o que é que eu faço? Eu vou nas lojas onde tem mesmo saladas frescas que acabam de colocar, porque antes até de eu comprar, eu pergunto. Compro aquelas saladas de segunda a sexta, é que é o meu almoço, tá vendo? E só com essa prática que eu estou a fazer, estou a perder quilos, sem precisar ir para o ginásio. Bebo 2 litros de água diário e a salada. E às vezes eu fico a comer marisco ou peixe, uma fatia ou 2 fatias no máximo na hora do almoço e começo a me alimentar só mesmo de coisas. Reduzir a quantidade que eu antes, porque antes eu é aquela, cozinha isso, cozinha aquilo. Mas eu vejo que estou a emagrecer toda vez, já não estou, se for ver os meus vídeos antes e agora. Mas eu agora optei e estou a gostar mais de mim. Estás a ver? Estou a me sentir mais vaidosa. Por quê? Porque nós somos aquilo que comemos. E com aquilo que nós comemos, eu estou-me a sentir bem, sem precisar ir para o ginásio. Só de comer mesmo saladas. Mas a salada também não é só salada. É salada acompanhada de uma posta de peixe, é uma salada acompanhada com marisco, é uma coisa... Estás a ver? Mas são coisas que não precisam de muito esforço. Estás a ver? Às vezes nós pensamos que devemos pagar, porque às vezes tem essas pessoas que fazem essas coisas de emagrecimento. Estão a fazer tanto dinheiro. Olha, eu mandei vir medicamentos de fora, eu comprei até na Coreia. Comprei medicamentos de fora para emagrecer, não emagreci. Comprei aquilo, quer dizer, é o estado de espírito. Mas agora que eu me concentrei, bem relaxada, estou a comprar as minhas coisas. E aí está a perceber? Estou a emagrecer. E é um estilo de vida. Para entrar. É um estilo de vida, tu estás a manter uma dieta saudável, manter a dieta saudável. Boa noite. Quer dizer, boa noite. Uma dieta saudável com frutas, legumes, com bastante ômega 3. Ômega 3 tem muito no peixe, que é muito bom também para o nosso organismo. Está secodas porque, deixa só, o Jaque Caoque disse, Yasmin, está secodas porque se eu estou a ouvir tudo que a Yasmin está escrevendo, tens que vir para aqui em casa. Quem tem que vir é o Yasmin. Não vou vir. Quando estiveres na Tuga, não se preocupa. Boa noite, Felder. Boa noite, sim. Boa noite, sim. E cortar o hábito do imediatismo, estás a ver? Cortar o hábito aquilo que disseste, compraste medicamentos e chás ou whatever, you know? Mas aquilo não deu o efeito que tu queres. Por quê? Porque as coisas não funcionam assim. O imediatismo nunca funciona, não dá efeitos sustentáveis. Podia até te dar uma semana, mas não é sustentável a longo prazo, aquilo não dá. Isso se aplica às finanças, isso se aplica à dieta, isso se aplica às amizades, o nosso convívio, se aplica a tudo. O imediatismo nunca funciona. Eu aprendi com a salada diária, depois eu fui fazer as contas. Às vezes uma salada de segunda a sexta me fica aí sensivelmente 13 a 14 euros. Não precisa ser caro, Tem aquelas saladas que custam 2 euros e tal, às vezes 2 euros, 1 euro e tal, tá a ver? E eu compro essas saladas, eu todos os dias estou a andar com ele. Vou na loja, compro uma salada, estou a andar, às vezes compro, fico aqui na geleira e fico assim, porque já está feita, já não me dá muito trabalho, tá a perceber? Porque eu, às vezes, quando compro os alimentos que é para fazer a salada, não consigo. Tá a perceber? Depois acabo me enveredando nas comidas que tenho cá em casa, é um vício. E economizas tempo, fazendo isso economizas tempo. Uma pergunta que eu também gosto de fazer é: quanto tempo tu ficarias a preparar uma salada e quanto tempo, o tempo que, se for 3 horas, e se tu tivesse a aplicar o mesmo tempo para ganhar dinheiro? Percebes? Estás a economizar tempo. Vai economizar tempo, porque eu compro, fica já ali, porque eu, quando tiver que fazer a salada, compro, tiro o dinheiro do transporte, vou comprar, chego, tenho que subir com aquelas coisas, tenho que fazer, tenho que lavar, estou a gastar água, estou a gastar não sei quanto mais. Estás a perceber? E eu sei que aquilo tudo é natural, não é industrializado. E aqui tem uma política que as comidas não podem ficar muito tempo na geleira, daí eu compro e pronto, doutora Stella está em Portugal ou outro país? Tanta pergunta, Stella. Vivo na Holanda. Tem uma doutora aqui. Você consegue ouvir quando eu falo ou não? Sim? Nem consegui. Sim, um momento só, Velder. Vais falar, você acabou de chegar agora. Teu problema é esse. Podes me tratar mesmo por Stella, fica à vontade. Deixa o doutora lá de lado. Não, olha, é uma educação. Isso sempre digo. É uma questão de educação. Nós, os homens, por exemplo, eu sou filho de mandome. Estás a ver, né? Eu estou habituado a comer carne. E carne
gorda porque eu tenho que ter força, tenho que não sei o quê. Eu aprendi assim. É uma questão de educação e nós devemos aprender novas regras. Não conhecíamos a educação que é melhor para a saúde, que não é melhor para a saúde. Nós só comíamos. Todo mundo aqui está aqui na live, sabe? Eu mesmo estão aí atrás, sabem? Só pitávamos. De vez em quando tem pessoas que não comiam até. Então, é uma questão de educação e temos que aprender e temos que ir devagar, mãe. Vamos já sair da salada, não tem como. Direito na salada, isso é um choque. Não funciona, o corpo também não vai reagir bem. Não, por isso que eu disse que não é só salada, mas isso levou também tempo, Felder. Para mim, depois de a salada também não foi assim, só já de uma vez por outra, não. Levou meu tempo, até eu me acostumar que tenho que comer salada, mas foi quando a gente tem rigor e quer alguma coisa e tem metas, é importante. Isso tudo na vida é um processo. Tudo na vida é um processo. Para mudar o nosso estilo de vida, na live que está lá disponível na YouTube, eu disse, o nosso cérebro, de acordo com a neurociência, ele precisa de mais ou menos 30 dias para aprender um novo hábito. Ou seja, tu até hoje tu podes tomar a decisão de fazer diferente. Nós estamos a dar as dicas, né? Mas não quer dizer que de repente vais começar a fazer tudo e de repente vai dar já tudo certo. Não, é um processo, né? A decisão foi tomada assim. Agora, o processo de implementação são outros 500. E vai ser um processo de levantar e cair, não é? É como uma criança. Ok. Tem aí a pergunta, como estamos quase a fechar, Felder, deixa só a doutora responder essas perguntas. Quais são os principais fundamentos? O Bragador é que está a perguntar. Quais são os principais quais são os princípios fundamentais da poupança e o seu domínio? Nós até para cá já demos essa dica, mas pode falar, doutora. Ela entrou agora. O orçamento mensal, não é? Que tu tens que saber o que entra e o que sai. Tu tens que saber, isso é importante. Tu tens que ter noção de poupança. Não é só gerir o teu dinheiro, não é só fazer o orçamento. Tu tens que ter disciplina, isso é essencial. Tu tens que ter o domínio emocional, porque nós temos tendência de fazer compras por emoção. Aliás, muitas das decisões que nós tomamos é derivada a um estado emocional que nós nos encontramos num certo momento. Se estivermos apaixonados, se estivermos tristes, já falamos disso há pouco tempo, ou hábitos que nós temos de menos saudáveis, às vezes, de lidar com o estresse, percebes? Então tem que ter o domínio emocional. E para se ter o domínio emocional, temos que estar conscientes deles. O autoconhecimento é essencial. Isso são umas das dicas práticas. E o outro é investimento, que eu vou aproveitar o lado de investimento, que é para fazer um anúncio. No dia 23 de junho, respondendo à pergunta da Yasmin, que falou que quer investir em ações, no dia 23 de junho, eu estou a organizar um webinar live, que será dado pelo Zoom, porque essa fórum não é adequada, que é para entrar em detalhes sobre esse tema. Se tu fores agora na minha página, tu podes te registrar para esse evento, que só vai custar apenas 15 euros. É um investimento básico pelo conteúdo que tu vais aprender. Bem-vinda. Como? Felder, tens aqui as últimas considerações? Tens algo a dizer? Daqui a pouco vamos fechar. Tens algo a dizer relativamente ao tema? Felder. Acho que ele está a dizer, mas o som não sai. Talvez. Eu quis dizer, precisamos de uma doutora Domingas, que tá... Sim, estão a ouvir ou não? Ok, obrigada. Conseguem ouvir? Estamos a ouvir agora. Sim. Meu Deus. Conseguem ouvir o que estou a dizer ou não? Sim, estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Está a sair com cortes. Agora não se ouve. Mas beleza. Não se ouve. Não se ouve, Felder. Mas, a Yasmin está te perguntar, doutora, o que a doutora acha do livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Felder, tens que sair e voltar a entrar. Tem alguém que fez o convite, faça novamente o convite, a pessoa que fez, só que não cheguei de ver quem é. Mas pode fazer novamente o convite. Pode responder, doutora.
Eu nunca li esse livro, Yes. O conseguiram título só é positivo, mas eu nunca li ver, esse livro, então não posso, não tenho como dar opinião sobre o conteúdo desse livro. Mas o título parece ser algo positivo e acho que ele vai mais ou menos se resumir, se eu interpretar bem o título, a tudo, muita coisa que nós acabamos por falar aqui hoje à noite. Eu terei que pesquisar o livro, que é para dar assim a minha opinião sobre o conteúdo. Ok. Felder, podes dar considerações finais? Nós vamos já fechar, daqui a pouco 22 horas, a live teve muito boa. Gostei da contribuição dos nossos seguidores do outro lado, com as suas perguntas, com as suas intervenções, que foram bastante pertinentes. Sim. E certamente nós também estamos a sair daqui com alguma coisa, com alguns conhecimentos, com algumas perguntas também, algumas coisas que também nós vamos analisar depois. Podes dizer, Felder, porque a doutora é que tem que fechar, é tempo live da doutora e tem que passar mesmo a doutora. Fala. Felder, não conseguimos te ouvir, Felder. Não conseguimos te ouvir. Sai e volta a entrar, Felder. Se estás nos ouvindo, sai e volta a entrar. Deixa eu fechar, porque já está assim tarde para mim. Já está tarde mesmo, Felder. Porque não conseguimos. Ok, doutora, considerações finais. Pessoal, tenham paciência convosco mesmo, tenham paciência. Se às vezes tu combinaste algo contigo mesma, disseste eu fiz esse orçamento e não cumpri o meu orçamento, não fiquem desmotivada, percebes? Não fiquem desmotivados por causa disso, porque é mesmo um processo. A resolução de problemas financeiros tende a envolver pequenos passos que depois vamos colhendo recompensas a longo prazo. Principalmente na conjuntura econômica que nos encontramos hoje, é pouco provável que os problemas financeiros desapareçam de repente, mas tudo que tu fizeres todos os dias em prol da tua saúde econômica, da tua saúde financeira, aquilo vai contribuir para o seu bem-estar, vai diminuir o teu nível de estresse, vai te dar mais prazer. A vida cuia muito mais quando nós temos essas cenas sob controle. E eu vou enfatizar, no dia 23 de junho, tem a webinar, que será live, podem visitar minha página, que é para ver como é que podem acessar. Eu vou falar tudo só sobre o tema de investimento, porque eu digo, investir é bom, mas não vai investir assim à toa porque está na moda, porque falaram cripto está na moda, porque isso é um investimento emocional. Investimento emocional faz a pessoa perder toneladas de dinheiro. Tem que saber o que está a fazer, quais são as estratégias que vai aplicar, como se proteger nesse mercado, porque está se falando de muita coisa. Tem guerra, tem a inflação, tem os bancos mundiais a alterar guerras, tem as fontes de fornecimento que estão todas descontroladas, o preço do gás que subiu muito, né? Para o nosso país que depende do gás a nível nacional, sim, é vantajoso, mas para o pessoal que tem que pagar a conta todos os dias não é vantajoso, são muitos gastos, aquilo afeta o coisa. Por exemplo, se tu tens que ir para o teu serviço todos os dias de carro, há empregadores que pagam o combustível, mas há pessoas que têm que bancar tudo sozinha e são muitos caros. O litro de gasolina aqui na Holanda é 2,50 €, 2,20 €. É muito dinheiro. É muito mais caro. Holanda é um dos países mais caros. Deixa estar. Mas pronto, as pessoas não sabem disso. Pensam, sim, é organizado, sim. Mas tem preços exorbitantes também e nós temos que saber lidar com isso. Percebas? Querem saber como o vosso dinheiro pode render mais a longo prazo? Inscrevam-se. Vai ser um webinar muito bom. Vai ser muito bom. Eu sou muito boa naquilo que faço. Me faz lembrar, apesar que eu falei nos dias 18, quem quiser me mandar presentes, vai poder me mandar presentes, vou dar meu endereço, mandem só presente. Se for possível, vou dar meu IBAN da Angola, quem tiver em Angola, vou dar meu IBAN daqui. Me mandem só presentes, por favor. Será dia 18 de junho. Tá bem, doutora. Foi um live bastante proveitoso. Quem não está também não vai perder, porque vai poder assistir. Infelizmente, os lives que trazem conhecimento, que agregam valores, as pessoas não ligam muito, gostam de lives vulgares. Então, quando é conhecimento, as pessoas evitam ter que estar aqui para assistir. Mas eu tenho certeza que quando ficar gravado, as pessoas também vão partilhar e as pessoas vão assistir. E sei que a visualização
das nossas lives durante a semana vai aumentar e eu vou verificar. Entretanto, eu só devo dizer a todos muito obrigada pelo suporte. Felder, não fica triste porque tu estiveste ali, não estávamos a te ouvir, caíste, só não posso aceitar porque já não pode mais passar o tempo, porque a nossa live está mesmo no fim, porque até demos mais 30 minutos acima daquilo que é o normal, não é? Até porque a nossa doutora estava aí com coisas, mas ela vai voltar... Mas ela vai voltar com perguntas e respostas. Relativamente a essa live, ela vai vir com perguntas e respostas. Quem quiser vai poder fazer essas questões a ela mesmo e ela vai poder responder também a live na data a combinar e também na data a anunciar. Entretanto, meu pessoal, muito obrigado. Muito obrigada mesmo. A Negra, que foi, acho que é a primeira vez que eu estou a conseguir ver o comentário dela nas lives, que teve aí também muito bem. Teve a Nath Costa, a F. Márcia, e a Yasmine já não lhe menciono porque já é top. A Bragadura também está sempre aí. Eu estou aprendendo já agora a conhecer os nossos seguidores, entre outros que passaram por aí, meu colega Antônio Calei. Mas muito obrigada mesmo. Sigam a página daqui da nossa Stella, não é? Que é uma menina com bastante garra, não é? Eu digo menina porque nós nunca deixamos o nosso lado infantil, porque ela ainda aqui, durante a live, conseguiu mostrar ainda o lado dela menina, quando falavam sobre os homens, as paqueras e tudo mais. Ela conseguiu nos deixar aqui um pouco ainda, quebrou o gelo daquilo que era muito sério, que é para nós brindarmos aqui. Nós fizemos isso mesmo propositadamente para poder vos entreter. São coisas sérias que depois nos demos aquele quebra, que é para poder trazer a vocês um pouquinho da alegria. E nós vimos que com aquela conversa conseguimos vos soltar mais e conseguiram entrar na nossa conversa e se abrindo mais, e assim foi. Muito obrigada mesmo, doutora, pela live. É uma live muito enriquecedora. Espero continuarmos sempre, não é? Vou contar com a sua disponibilidade e certamente eu também farei parte, vou já fazer a minha inscrição também para este curso que vais dar online no webinar, não é isso que disseste? Sim, entretanto, farei questão de me inscrever e estar lá para aprender mais. Muito obrigada, One Love. Até a próxima, meus seguidores. Obrigada a vocês pela vossa presença. Um beijão. Ok.